E agora a gente vai falar de sonho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que os sonhos são uma das experiências mais misteriosas e mais interessantes, pelo menos na minha opinião. E para a gente conversar um pouquinho desse assunto, recebemos hoje o nosso neurocientista, o Dr. Igor Duarte. Você já conhece ele. Muito boa tarde, Dr. Igor. Seja bem-vindo novamente. Jéssica, mais uma vez um prazer estar aqui. Você sabe que eu amo estar aqui e sempre que tiver esses assuntos polêmicos, eu venho aqui para a gente tentar entender o comportamento do cérebro. Por que o cérebro cria sonhos, por exemplo? É um grande mistério isso. É um grande mistério. Você vai responder para a gente logo mais. Inclusive, você aí de casa que está assistindo a gente, quer mandar a sua pergunta, seu comentário, é muito fácil de participar. Escreva para a gente na nossa página do Facebook, facebook.com/nossopgm. Se preferir, pode escrever através do Instagram, @nossoprograma, ou então escreve para mim aqui direto que eu passo para o Dr. Igor, @JessicaNunes_6. Se preferir, você pode ligar também, participar ao vivo com a gente, através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor Igor, para começar, para a gente sonhar, a gente precisa dormir. E a gente precisa ter aquele soninho gostoso ou não, mas o sono, ele é dividido em fases, tá certo ou tô errado? Correto. Descobriu-se que o sono é dividido no que eles chamam de a fase REM, a quarta fase do sono, e a fase não REM, que na verdade são outras três fases 1, 2 e 3. A quarta fase é a fase REM. Para a pessoa passar pelas 4 fases, então normalmente 2 horas. E aí acaba a fase REM, a pessoa acorda, nem que seja por um milésimo de segundos, e aí ele volta a dormir novamente, e aí ele volta de novo. Fase 1, 2, 3, fase REM. Aí ele acorda de novo, aí ele volta, 1, 2, e aí ele repete isso mais ou menos 4 ciclos durante a noite inteira, que dá mais ou menos as 8 horas que os especialistas dessa área sugerem que a pessoa precisa para dormir. Então, mais ou menos 8 horas é um período interessante para uma pessoa normal dormir. Então, todos nós dormimos. Aliás, todos os animais que se tem conhecimento dormem. Até as moscas dormem. Então, até as moscas? Então, mas elas chegam a sonhar? Os animais também não, chegam a sonhar? Aí não se sabe, mas animais, os mamíferos, por exemplo, sonham. Sonham? Então, quem tem um cachorro em casa já presenciou o cachorro se movimentando durante o sono, sugerindo que ele está fazendo representando alguma tarefa durante o sono. Então, os animais sonham também. Eu achei interessante a gente falar disso, da movimentação durante a noite, por exemplo, dos animais. Nós, seres humanos, também, dependendo do sonho, a gente fica meio agitado. Eu já acordei, por exemplo, toda suada, sonhando que eu estava correndo, e eu tive aquela sensação, doutor, que aquilo realmente aconteceu. Você teve um pesadelo. Corpo... É um pesadelo, isso. Tem a diferença entre sonho e pesadelo, né? Na verdade é sonho. Acontece que o sonho, aquele sonho normal que todos nós temos todas as noites, é o que nós chamamos de sonho apenas. Quando ele passa, ele extrapola, é um sonho de terror, e aí a gente chama ele de pesadelo. Mas por que isso acontece? Como que o nosso cérebro age? Porque às vezes parece tão real. Você acorda falando, gente, eu tô na cama, como assim? Mas eu tava ali. É ultra real. O cérebro consegue buscar tudo que a gente já vivenciou até ali, e ele faz uma série de combinações possíveis, e aí ele cria uma imagem, cria pessoas, cria rostos, enfim. E a simulação é muito perfeita, porque é coisa que a gente já viveu mesmo. Coisas, não necessariamente com a cena do sonho, mas provavelmente algo que a gente já viveu ou no passado ou recentemente. Então, o próprio Freud disse que o sonho é um resquício do que nós vivemos recentemente. Então, o que a gente viveu no dia anterior, a gente pode sonhar, e isso combinado com a nossa experiência passada, o cérebro pode montar uma série de cenários possíveis e criar a nossa imaginação durante o sono, que pode ser agradável ou pode ser como um pesadelo, como a gente está falando. Mesmo assim, eu acho que independente das situações, é algo maravilhoso, fantástico, assim, fica difícil você entender. O cérebro realmente é uma máquina sensacional, fantástica. Mas quando a gente sonha, doutor, tem algum significado mesmo? Tem muita gente que fala que tem significado, principalmente vai lá naqueles livrinhos do sonho, querem ler. Tem ou não tem, cientificamente? O sonho tem significado, sim. Ele significa alguma coisa. Mas ele não tem o mesmo significado para todas as pessoas. Então, o livro dos sonhos, aquele manualzinho, você sonhou com o dente caindo, vai morrer alguém.
Isso não tem fundamento nenhum. Tá, não tem perfeito, fundamento. doutor. Então, dá pra decifrar o sonho de uma pessoa? Dá. Quem pode decifrar o sonho? A própria pessoa ou alguém que acompanha a vida dessa pessoa, o comportamento dela muito, muito de perto. Um terapeuta dela pode sugerir o significado de um sonho. Agora, eu sonhei com alguma coisa, vou lá no livro, não tem nada a ver isso. Não tem fundamento nenhum isso daí. Mas, como disse, dá para interpretar o sonho. Acho que quem expôs isso de uma forma mais, acho que mais popular foi Freud. Então, no começo do século passado, ele sugeriu que diversos problemas que se manifestam na saúde da pessoa, na saúde mental, pode ser explicada analisando o sonho. E foi daí que apareceu a psicanálise, que alguns especialistas utilizam até hoje. Então, o sonho tem um significado importante para o comportamento da pessoa. Bacana, doutor. Mas tem algum significado maior quando a gente tem aqueles sonhos repetitivos? Isso pode ser um sinal de aviso? Não. Vamos por parte. Tá bom. Primeiro, assim, o nosso cérebro ele é especialista em prever o futuro. Uau! Nosso cérebro está sempre prevendo o futuro a todo instante. A gente está trabalhando aqui, mas o cérebro está ligado na temperatura. Será que vai chover? Será que não vai? Fala assim, olha, eu acho que vai chover, porque ontem o tempo estava dessa mesma forma e choveu. Então, olha, ele fez uma previsão, uma previsão rápida. Então, o cérebro, ele é especialista em buscar tudo que a gente já viveu no passado para tentar prever o que vai acontecer no futuro. Isso é importante para a nossa sobrevivência, fazer essas previsões. Isso é muito importante. Mas não previsões do tipo, eu sonhei com o número e vou jogar na Mega Sena e eu vou ganhar, vou ficar milionário. Isso daí não tem, o sonho não consegue fazer isso, embora esse tipo de coincidência pode ocorrer. A pessoa sonhou com o número e aí ela jogou. Então, é muito comum aqui no Brasil, tem um jogo do bicho, a pessoa... eu sonhei com a vaca, vou lá e jogo na vaca e ganhei. Olha só, o sonho, ele revelou isso. Não é. Então, eventualmente isso pode acontecer, mas imagina o tamanho do Brasil. Todo mundo sonhando com um animal, jogando no bicho. Não é todo dia, nem todo mundo que acerta. Só que quando acerta, as pessoas fazem uma correlação. É verdade. Fala assim, olha, deu certo. Isso daí. Eu vinha no caminho, eu lembrei de um detalhe. Minha mãe, ela falava assim, olha, o cachorro está uivando, vai morrer alguém. E aí nunca morria ninguém. Um dia morreu alguém. É normal morrer alguém, não é? Faz parte da vida. Do ciclo. Ela disse, não falei? O cachorro está uivando. Foi o quê? Foi uma coincidência. Né? Se a gente for buscar todos os dados que não deram certo, não tem base estatística nenhuma. Bacana, doutor Igor. E alguns sonhos, eles acabam ficando tanto na nossa cabeça, principalmente quando a gente repete demais esses sonhos, que a gente tem a sensação que realmente viveu aquilo. E isso se transforma numa falsa lembrança. Tem gente que não passou por aquela situação, mas de tanto ficar com aquilo na cabeça, acha que sim. Eu posso chamar disso uma falsa lembrança? Pode sim. Então, mas se a gente for pegar no passado, alguma coisa com relação àquilo a gente já vivenciou. Como disse, não necessariamente com aquele cenário. Mas a gente fica com essa memória, mas o cérebro não precisa necessariamente de você sonhar. Se você meditar, feche os olhos e fique imaginando aquilo. Inclusive os treinadores coaching fazem isso, de você formar uma memória daquilo que você quer. Então a tendência é o cérebro trabalhar para tentar trazer aquilo de alguma forma para você. Você consegue ficar com isso na memória, com esse sonho. Se você buscar aí na sua memória, você vai trazer sonhos da infância, alguns sonhos. Sonhos de coisas boas, eu sonhava com palhaço. Sonhos de pesadelos. Então, provavelmente você tinha medo de palhaço. Tinha ou não? Verdade. Então, isso reforça uma das teorias de Freud, de que o desejo ou o medo são motores para o sonho. Então, são as fortes emoções do sonho. O medo... Ou o medo, ou o desejo. Que normalmente eles estão entrelaçados. Então, se a gente pegar nossos humanos ancestrais, quando eles saíam para caçar, eles tinham o desejo de adquirir o alimento, mas eles tinham o que também? Eles tinham o medo de encontrar animais muito perigosos, como o leão, por exemplo, que ao invés de eles levarem a comida para casa, eles acabariam se transformando na comida do animal. Então, medo e desejo são motores para o sonho. Bacana. E por que tem gente que lembra do sonho
e tem gente que não lembra? Ao que parece, a maior parte das pessoas não se lembram do sonho. Mas eu ia dizer agora que todo mundo sonha. Na verdade, existe uma pequena parcela da população no mundo, uma pequena mesmo, que não sonha. Tem um problema no cérebro que essa pessoa ela não sonha. Mas normalmente as pessoas que têm o sono normal, elas sonham. Então os sonhos são retalhos, colchas de retalhos de informações e não tem muita relevância. Mas de vez em quando algo coincide com o dia a dia, ou você chegou perto de alguma coisa que se parece com o sonho, e aí ele vem. E aí você, eu sonhei com isso essa noite. Então você não necessariamente você acorda com aquela imagem, mas você pode se lembrar, se aquilo tiver alguma importância ou alguma relação com o seu dia a dia, você lembra dele durante o dia. Doutor, tem uma prima minha que ela fala assim que ela não consegue sonhar colorido. E eu fico brincando, até parece, Lorena. Olha, eu falando o nome da minha prima vai ficar brava comigo. Eu falei, até parece. Todo mundo sonha colorido, não é possível. Você vê colorido, você sonha colorido. Mas tem gente que sonha mesmo preto e branco? O cérebro dá uma enganada por aí ou não? Pode acontecer sim, pode acontecer sim. O normal é você sonhar em colorido, é você sonhar o que você vê. Então, a experiência que você tem. Se a sua experiência é colorida, então o normal é você sonhar em colorido. Então, a sua experiência é aquilo que você sonha. Por exemplo, um indivíduo que é deficiente visual, desde que nasceu, o indivíduo é cego de nascença, ele não pode sonhar com imagens. Ah, boa, doutor, é verdade. Então, essa é uma questão. E aí, deficientes visuais que nasceram assim, sonham? Sonham sim, mas eles sonham com a experiência que eles têm. E qual a experiência? Som, tato, temperatura. Esse é o sonho dessas pessoas. Então, não pode sonhar com imagens porque o cérebro deles nunca viu uma imagem. Bacana, doutor. Faz o seguinte, a gente tem perguntas de telespectador e a gente vai colocar agora na tela para você. Pode colocar, por gentileza. É a Andressa Gaspar, de São Paulo, SP. Os bebês também sonham, doutor Igor? Sonham sim. Sonham? Só que é mais difícil da gente saber do que estão sonhando, porque os bebês eles não expressam. Se a gente pega um adulto, acorda, o que você sonhou? Se ele se lembra, ele diz o que sonhou. Mas para a amiga telespectadora, vieram algumas memórias aqui na cabeça dos meus filhos ainda bebezinhos e eles sorriam. É verdade, eu já vi bebezinhos. Então, se ele está sonhando, se ele está sorrindo, é porque alguma coisa o cérebro dele formou e que foi agradável. Tanto foi agradável que a expressão dele foi o sorriso, ele sorriu. Gente, é uma máquina que não para, né? O cérebro não para. Então, o cérebro ele não para nunca. Olha que engraçado. Sempre achou que o cérebro desligava durante o sono. Então, hoje sabe que o cérebro não desliga. Quando a gente dorme, as primeiras fases do sono, a atividade elétrica do sono, do sono, né, do cérebro, ela cai e ela fica bem baixinha. Quando ela entra nessa quarta fase, que é a fase REM, que é onde as pessoas têm o movimento dos olhos. Quer saber se uma pessoa está sonhando? Olha para o olhinho dela. Mesmo que esteja fechado, ele vai estar se movimentando. Significa que ela está na fase REM e ali ela provavelmente está sonhando. Então, esse é o período onde acontece o sonho nas pessoas normais, evidente. As pessoas que têm uma noite legal e que têm um sono ímpar, elas sonham nessa fase, que a gente chama de fase REM. Nossa, eu devia ter aprendido isso antes, porque eu ia ensinar minha mãe. Mãe, se meu olhinho estiver mexendo, não me acorda para ir para a escola. Eu tô num sonho, tá legal, não me acorda. Porque ela me acordava bem no meio do sono. Esses dias Esses dias eu acordei o meu filho menor, o Gustavo, tem 10 anos, e aí ele tava com o olhinho bem mexendo lá. Ai, que Não, tive que acordar, é escola. Mas teve que acordar, né? Ele falou para mim assim, nossa pai, tava sonhando com uma coisa aí, ele me contou o sonho, né? E aquilo só reforçou a teoria de que os sonhos acontecem nessa quarta fase, que é a fase REM do sono. Bacana. E a gente tem outra perguntinha de telespectador. Pode colocar na tela, por favor. É a Bruna Santiago, de Brasília, Distrito Federal. O cérebro feminino é diferente do masculino? Eu posso responder, eu acho que sim. Queria dizer nada, mas eu acho que sim. Mas não é, doutor? Bruna, inclusive esse foi o tema da minha especialização em neurociência. Boa! Eu encontrei alguns pontos, eu estudei alguns pontos relacionados a comportamentos de homens e mulheres, pontos específicos,
E se a gente fizer uma visão assim bem ampla, a diferença é muito pouca. Então, o cérebro do homem é um pouco maior que o da mulher, na média. Essa é uma diferença importante. Mas tem algumas áreas que na mulher são mais evidentes do que no homem. Então, eu estudei 13 pontos no cérebro, entre cérebros de homens e mulheres. E dessas 13, 8 na mulher são maiores. Isso deve ter algum significado importante, já que o cérebro do homem é maior. A mulher tem partes específicas que são maiores, então isso deve ter alguma importância. Agora só uma parte que eu acho interessante de falar aqui, inclusive, a área da fala na mulher é 23% maior do que a área na fala do homem. Gente, então está explicado cientificamente porque a mulher acaba falando um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então tem uma especialista, uma psiquiatra americana, que ela sugeriu que a mulher fala mais de 20 mil palavras por dia e o homem fala 8 mil palavras por dia. Ela chutou apenas, não tem base nenhuma. E aí, claro que isso despertou a curiosidade. Será que é isso mesmo? Foram testar. E aí, num ambiente controlado, a mulher fala assim um pouquinho a mais que o homem. A mulher fala 16 mil palavras, o homem fala 15 mil palavras. Mas não tem importância estatística isso não. Então, homens e mulheres... Só mostra que a mulher tem mais sabedoria, ela Agora, sabe utilizar uma melhor coisa, as essa palavras. parte do cérebro que na mulher é maior, ela é importante para, no caso a mulher, a comunicação verbal da mulher é melhor. A mulher, ela vamos dizer assim, ela perde menos as palavras. Ela tem uma facilidade de buscar a palavra. Já aconteceu de falar, caramba, eu não sei aquela palavra. A mulher tem a facilidade de resgatar isso melhor, porque a área dela é melhor que a do homem. Aliás, tem mais mulheres gagas do que homens. Ah, é verdade? Perdão. Existem mais homens gagos do que mulheres. Perfeito. Ah, perfeito. Raramente você vai encontrar uma mulher gaga. Agora, homens gagos são muito recorrentes. Interessante. Vamos fazer o seguinte, depois dessa resposta a gente tem outra perguntinha. Pode colocar na tela, por favor. Agora é a pergunta do Carlos Monteiro, de Florianópolis, Santa Catarina. Como posso descansar meu cérebro? Boa pergunta, Carlos, porque se ele não dorme, se ele não desliga, como que eu vou descansar? A questão é que... Ou não precisa descansar? O cérebro, ele não descansa, mas ele precisa do sono. Tá. O sono é onde o organismo repõe todos os hormônios que são eliminados durante o dia. Os neurônios funcionam por uma substância que chama neurotransmissor. Esses neurotransmissores, eles são reabastecidos durante o sono, mas se você colocar eletrodos na cabeça para medir a atividade cerebral, o cérebro está funcionando como se o indivíduo estivesse acordado. Então, o cérebro ele não descansa. Então, não dá para dar descanso para o cérebro, entendeu? Mas isso não significa que você não tenha que dormir. Precisa do sono. Agora, o que sempre me pergunto é, dá para deixar o cérebro melhor? Dá para melhorar o cérebro? Dá para melhorar o raciocínio? Dá uma turbinada, né? Dá sim. É só você fazer tarefas que exijam do seu cérebro. Faça tarefas... você quer melhorar em matemática? Faça muitos cálculos de matemática. Você quer melhorar a questão espacial? Então... vai dirigir mais, vai dirigir sem mapa, sabe? Se localizar no espaço sem mapa. Isso você treina a parte espacial do seu cérebro e você fica bom. Perfeito. Tá? Doutor, chegou uma perguntinha aqui do Ricardo de Oliveira no meu Instagram. Ele pergunta o seguinte: eu passo o dia todo com sono quando eu durmo poucas horas por noite, mas eu durmo poucas horas por noite. Faz mal dormir pouco? Faz mal sim. O ideal é no mínimo 7 horas. O que acontece... o amigo telespectador pode falar assim, mas eu durmo 5 horas e estou bem. Muito bem, você acostumou a dormir 5 horas. Não significa que as 5 horas são suficientes. Então, ao fim das 7 horas, o organismo produz, como disse, alguns hormônios. E esses hormônios são importantes durante o dia. Então, se você dorme pouco, a tendência é você ficar sonolento durante o dia, seu cérebro não responde bem, você desenvolve pouco as tarefas, o seu trabalho você não rende, e isso afeta a questão social. Você fica mal-humorado, inclusive, tem um impacto muito grande no humor, o dormir pouco. Você tem que dormir bastante. 8 horas, eu diria que é um prazo interessante. Para jovens, isso já é confirmado,
pelo menos 10 horas para um adolescente. Precisa dormir mais do que Adolescente os adultos. tem necessidade, então, mesmo de dormir mais? Precisa dormir mais, inclusive para ter um desempenho melhor na escola. E é verdade que durante o sono, não sei quais estímulos vêm, a gente também acaba crescendo mais, isso principalmente as crianças? Nós crescemos durante o sono. Quer dizer, nós não, porque eu já parei de crescer. Você já cresceu demais, doutor Igor, por favor. É verdade, eu cresci bem. Nós crescemos durante Dormia o sono. bastante. Precisa dormir para crescer. Minha mãe fala isso ainda. Ela falava quando era criança, né? Eu tinha um sonho que eu sonhava caindo do prédio. Aí minha mãe falava assim, é porque você está crescendo. Mas aí não tem relação com o sonho, tá? O cair do prédio e o crescer. Mas então ela acertou que é durante o sono que nós crescemos. Nós crescemos durante o sono. E aí, essa questão de cair, né? É uma outra pergunta que sempre fazem, mas eu sonho que estou caindo e a sensação é tão real que dá até frio na barriga, né? Dá mesmo. Então, a explicação para isso é que a parte superior da consciência do cérebro, que a gente chama de córtex, ela ainda está um pouco ligada e a parte que controla os músculos, elas desligam repentinamente. Então, o cérebro, entre aspas, perde o controle muscular e aí ele cria aquela imagem de que estamos caindo no vazio e a sensação é ruim, né? De você só de lembrar já até me dá um friozinho na barriga. Já dá um friozinho na barriga, com certeza. No caso dos sonâmbulos, como é que funciona? Bom, primeiro que é um problema você ser sonâmbulo. É uma questão genética, pode trazer do seu pai. Então, se ou o pai ou a mãe tem problema de ser sonâmbulo, a chance de você ter é de mais ou menos 50%. Uau! Então, é uma questão genética. Mas tem a questão social também. Se você está dormindo pouco, você se predispõe a ter crise de sonambulismo, entendeu? Precisa fazer um tratamento e se isso for recorrente, tem que fazer algumas adequações. Tem um vídeo até triste na internet do garoto sonâmbulo que ele pula do prédio, dormindo. E aí ele morre por conta disso. É bastante triste. Nesse caso, precisaria fazer todo um aparato de segurança para evitar isso. Não sabe muito bem o que é o sonambulismo, mas tem umas ideias. Por exemplo, existe uma parte no cérebro que chama... é a área do controle motor, onde o cérebro desliga e liga o comando motor. Fica numa área do cérebro que chama de ponte. E eles conseguiram lesionar isso em animais, em gatinhos. E aí o gatinho, depois que tem essa área do controle dos movimentos lesionados, o gatinho está dormindo e ele executa todo o sonho. Então ele sonha que está pegando alguma coisa, pulando, ele executa, ele está fazendo aquilo lá mesmo. Então pode estar relacionado com essa área do comando motor, em que o cérebro cria toda a imagem, toda a ação, a cena, e a área onde bloqueia os movimentos do corpo, essa já não comanda mais. E aí a pessoa tem a atuação, literalmente, dos movimentos do sonho. E eu já ouvi falar, doutor, que não pode acordar o sonâmbulo, você tem que ir direcionando. Isso é verdade ou nesse caso é melhor acordar e, sei lá, o que eu faço? Não, isso você tem que direcionar ele de volta para a cama, mas não significa que se você acordar ele vai morrer. Ou ficar gago, eu já ouvi ficar gago. Vai ficar gago, exatamente. Tem um mito aí, porque o fulano ele é gago, o que houve? É porque acordaram ele quando era sonâmbulo. Não tem relação também. O ideal é conduzir o indivíduo de volta à cama, se for possível. Se não for possível, o ideal é que sente o indivíduo e então você acorde ele, mesmo porque a tendência é de ficar transtornado. Você dormiu num ambiente e você acordou em outro completamente diferente. As pessoas têm até reações adversas a isso, de comportamento, podem ficar agressivos se você acordar a pessoa. Mas ela não vai morrer e também não vai ficar gaga. Eita, entendi. Ó, tem a participação aqui, doutor, da Vanilda Alves da Rosa. Ela participou através do nosso Facebook /nosso PGM. Ela fala de Criciúma, Santa Catarina. Ela fala assim, na verdade é um comentário. Às vezes sonho que estou dando de mamar para um bebê, mas minhas filhas já são moças e não posso ter mais filhos. Muito obrigada.
ela faz esse comentário. Às vezes ela já passou por aquela situação, é aquilo que a gente falou de voltar um pouco ao passado. Ela já teve as filhas, mas ela lembra disso. E ela acaba sonhando bastante com isso até hoje. Aqui, especulando apenas, de repente ela tem vontade de ser mãe novamente. Repente, será, Vanilda? Conta pra gente, depois você coloca aqui. Ou às vezes é a chegada de um netinho, né? A gente fica especulando, não tem como, doutor. Não, exatamente. A gente fica pensando, será que é porque vai chegar uma criança? A expectativa. Tem a expectativa. E o que é a expectativa, se não o desejo? E aí a gente volta a Freud no começo do século passado, de que o desejo é o motor do sonho. Você me questionou sobre sonhos que se repetem. Normalmente, ou é um medo que nós temos muito grande, ou é um desejo que nós temos de alguma coisa, um desejo muito grande. E aí a gente tem sonhos recorrentes com aquele desejo, de vários formatos, mas normalmente com aquele mesmo sonho. Ó, agora tem outra participação aqui, doutor Igor, agora é do Gilson Conrado, de Uberaba, Minas Gerais. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, Gilson. Queria saber se o sonho pode virar real. Abraços e ótimo trabalho para você e o doutor Igor. A gente estava falando de premonição, né? Que às vezes o nosso cérebro prevê uma situação. Acho que de repente o Gilson pensou por aí. A gente pode dizer que o sonho, ainda mais que a gente repete muito ele pode se tornar realidade? Tem uma chance sim de se tornar realidade o sonho, mesmo porque o sonho tem relação com a sua vida e o cérebro está fazendo projeções para o futuro de coisas que podem acontecer. Então é possível um sonho se tornar realidade sim. Agora, é possível você ter um sonho e aquilo despertar um desejo em você e você executar para tornar aquilo que você sonhou realidade. Então, das duas formas é possível. Se tornar por coincidência na própria vida ou se tornar porque você trabalhou muito para adquirir aquilo. Normalmente é o que acontece. A pessoa tem um sonho, ela tem um desejo, esse desejo se transforma num sonho e aí ela coloca em prática e ela consegue adquirir aquilo que ela sonhou. Então o sonho pode ser um estímulo também, né? Bacana, gostei. Tem algumas teorias de que os sonhos têm relação com o aprendizado. Então estudos mostram que se você sonhou com aquilo que você está aprendendo, se você sonhou, aquilo tem um impacto no aprendizado, aprende mais. Bacana. A pessoa que sonhou. Gostei. Doutor, tem outra participação aqui da Keliane Dantas. Ela escreveu pra gente aqui no Facebook, na nossa página. Durmo cedo e ainda tenho sono quando acordo. O que pode ser? Ela dorme bastante. Ela dorme cedo, mas quando ela acorda, ela ainda sente sono. Precisa saber a idade dela. É normal jovens dormirem e ao acordar ainda ser insuficiente, entendeu? Mas normalmente nós não acordamos a 1000. Nós precisamos de um período para nos adaptarmos ao acordado. A gente precisa saber que precisamos estar acordados, porque quem coloca o relógio para despertar às 7 da manhã não queria dormir às 7 da manhã, porque, como diz, é a melhor parte do sono. Não é essa verdade. Daí? Toda vez que a gente vai acordar, é a melhor parte do sono. Então, a gente precisa levantar e aí fazer as coisas que fazemos pela manhã, toma um belo banho para despertar, escova os dentes, toma um bom café, que é importante para o acordar. Eu disse que é importante, talvez não seja importante, mas ele é interessante para acordar, sim. Toma um café e aí você desperta e vai para o seu dia. Doutora Vanilda, a Keliane, na verdade, falou assim, tem 38 anos. Mas continua a dica, né? Toma um bom café, tenta descansar um pouquinho, porque às vezes aquele sono recorrente vem de outras funcionalidades. E sabe o que é interessante? Ter metas diárias. Boa. Quando você acorda, pura e simplesmente por acordar, você não tem estímulo de ir buscar aquilo que você deseja, sabe? E aí, quando você acorda, em algum momento isso já aconteceu com você, com a amiga telespectadora, de você levantar para ir para algum lugar, ou resolver algum problema, ou encontrar o príncipe encantado, ou daquela viagem, o despertar é diferente, não é? Não tem mais sonolência. É verdade. Porque você está numa expectativa, um desejo de acontecer alguma coisa boa. Só para confirmar aqui, a Vanilda, que tinha perguntado pra gente do sonho com filhinha, ela respondeu. Eu perguntei para ela, respondeu, que linda. Tinha muita vontade de ter um menino, porque tenho 3 meninas, mas estou em uma recuperação. Vou esperar meu netinho. Beijo. Mas ninguém vai depois nas minhas redes sociais colocar sonho para eu decifrar, não, tá? Eu não sou decifrador de sonhos. A gente está falando apenas de sonhos no contexto geral. Não dá para decifrar o sonho de todo mundo. Nesse caso aqui, estava muito óbvio que era o desejo dela, não estava? E o nosso cérebro, ele age para aquilo, né? Exatamente. Isso que a gente tem que ver, não é questão de decifrar, mas são as nossas vontades que são representadas
através de interpretações, nesse caso, pelo sonho. Isso aí. O cérebro vai lá buscar tudo isso, os desejos, e monta tudo aquilo e gera uma imagem. Essa imagem é o sonho. Nesse caso, é um sonho agradável, né? Não precisa mandar mensagem pro doutor Igor, tadinho, pedir para ele decifrar. É só você prestar atenção no que você está sentindo. Exatamente. Você mesmo pode interpretar os seus sonhos, pelo que você está passando. Faz uma psicanálise de você mesmo, né? É possível fazer isso. Então, a psicanálise, o que é? Você fazer, deitado lá no divã, a livre associação. Vai falando coisas, vai falando. E o terapeuta vai anotando tudo aquilo. E ele, sim, pode ter o conhecimento de saber decifrar o seu sonho. Ele e mais ninguém tem essa capacidade de fazer. Doutor, o senhor falou da importância do sono para o aprendizado. Eu já ouvi falar que quando você estuda, por exemplo, à noite, na verdade você estuda de manhã, você vai para o colégio de manhã, você tem uma prova. Se você estuda à noite, o seu organismo, não sei como eu posso dizer, o seu cérebro ele absorve melhor aquelas informações e você vai dormir. Estudei matemática à noite, vou dormir, eu fico sonhando com os números. Nesse sentido que ele pode ser bom no quesito aprendizagem? Isso aí. É que fica na nossa cabeça? Fica assim. É durante o sono que as memórias elas se consolidam. É durante o sono. De manhã não é um horário legal para estudar. Então, colocar a criança no colégio de manhã não é interessante isso. O ideal seria da tarde para a noite. Ah, sério? Não sabia. A atividade cerebral está a mil. E normalmente as crianças precisam dormir mais e hoje que elas vão dormir meia-noite, precisa acordar às 6 para estar na escola às 7. Olha só, o sono dela é insuficiente, isso vai ter um reflexo no aprendizado. Eu ia até falar nas notas, né? Mas a nota não importa, o que importa é o aprendizado. Um outro ponto falho da educação é ensinar várias matérias, várias disciplinas no mesmo dia. As informações, elas geram conflito umas com as outras. Então, seria o ideal estudar apenas matemática durante aquele dia, português no outro dia, e aí geografia, ciências, cada uma por vez. Eu até entendo que não pode ser viável isso para as instituições, mas esse seria o ideal. Estudar à tarde ou à noite. Tem muito colégio, doutor, que coloca muita matéria, tudo de uma vez, e é exata misturado com português. E começa a misturar tanta isso coisa. Cria uma confusão. A chance de o cérebro armazenar todas aquelas informações, elas minimizam. Acredita-se que as últimas informações sejam as mais fáceis de o cérebro consolidar como memória permanente. E aí o aprendizado fica para sempre. E o nosso cérebro, ele é capaz de inventar alguns tipos de rostos? Eu pergunto isso porque, às vezes, eu tenho a sensação de sonhar com um rosto, com uma pessoa que eu não conheço. Mas eu não sei se o cérebro tem essa capacidade de inventar rostos. O cérebro tem, sim, essa capacidade de formar uma nova imagem. Essa é uma possibilidade para você sonhar. Falar assim, eu sonhei com uma pessoa e depois eu encontrei essa pessoa. O que pode ter acontecido é que o seu cérebro viu aquela pessoa, só que você não percebeu. Então, o enxergar no cérebro e a percepção são coisas distintas. Então, o cérebro pode captar a informação, mas não necessariamente aquilo virou consciência para você. E aí, por algum motivo, você ou encontrou com aquela situação, ou encontrou aquela pessoa, o cérebro, ele fica, alarma, fala assim, olha, eu já estive aqui, já vi essa pessoa. É o caso do que eles chamam de déjà vu, ou déjà vu, como queiram. Né? E você ter aquela sensação, falando, eu já vi aquela pessoa, eu sonhei com aquela pessoa. Que é algo extraordinário, né? Como o meu cérebro criou exatamente aquela pessoa. Então, são duas possibilidades. Ou o cérebro realmente criou, ou você, em algum momento, já viu aquela pessoa mesmo. Às vezes você esbarrou em algum lugar, no metrô, já não, mas não percebe. Olha quantas pessoas a gente vê todos os dias. Você que anda pelo metrô, pelo trem, milhares de pessoas todos os dias ali. E aí, não ficam, o rosto, o semblante daquelas pessoas não ficam na sua memória, né? Pelo menos não na parte consciente, mas de repente na parte inconsciente pode ficar. Bacana, gostei. Doutor, tem mais uma perguntinha que chegou de um telespectador, que o Ronaldo me avisou agora, e a gente vai colocar na tela para você. É a Larissa Valverde, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É verdade que o cérebro descansa durante o sono? A gente conversou agora há pouco sobre isso, Na verdade, foi mais ou menos a mesma pergunta, né? Na verdade, Larissa, o cérebro ele não descansa. Então,
quando você coloca eletrodos no cérebro para detectar atividade elétrica, em um momento ela está baixa, mas rapidinho ela sobe e a atividade elétrica fica tão alta como se a pessoa estivesse acordada. Ou seja, os neurônios delas não estão descansando, sabe? Eles estão trabalhando, mas esse é um trabalho de manutenção. Precisa do sono para fazer essa manutenção, para produzir as substâncias, para deixar o organismo em ordem novamente, a gente chama em medicina de homeostase, para no outro dia estar tudo bem novamente. Bacana. Quando a gente dorme, doutor Igor, quando a gente dorme não, na verdade quando a gente sonha, a gente acaba dormindo melhor ou não? Depende do sono. Então, ao que se parece, a fase do sono é a fase reparadora, aquela fase que se você chega às 4 vezes durante a noite, você tem a sensação de que eu estou bem, eu dormi bem, estou em pleno vigor. Então você precisa atingir essa fase do sono, a fase REM. Pessoas que têm problemas de sono não conseguem alcançar a fase REM do sono, então elas acordam exaustas no outro dia. Esse é o problema de quem tem que tem complicações de sono. Elas estão sempre de mau humor por conta do sono, não tem sono, e elas não têm vigor para ir para um dia de trabalho, ou para ir para uma viagem, ou para ir para uma entrevista, etc. É por isso que às vezes tem algumas pessoas que falam, teu mal é sono. É verdade. Que você não dormiu direito, né? Porque a pessoa fica mal-humorada, Tem uma questão que falam com crianças, né? Falam, ela tá tão enjoadinha, é sono. E é mesmo. É verdade. E é mesmo. Aí as crianças, os bebezinhos precisam dormir mais do que as crianças de 5 a 7, que precisam dormir mais do que as crianças de 10, que precisam dormir mais que os adolescentes. Então a gente pode dizer que quanto mais velho for, com mais experiência, menos sono precisa. De menos sono. Os bebês, a gente entende que eles estão crescendo numa velocidade tão grande, eles precisam dormir bastante. Embora alguns bebês dormem pouco, né? Tem cólicazinhas, e aí dorme e aí acorda chorando. Etc. Agora eu acho que eu já sei porque que minha avó falava que a gente vai minguando, que a gente vai diminuindo quando a gente vai ficando mais velho, porque a pessoa não dorme. Como que ela vai crescer sendo que ela não dorme? Não, o ideal é dormir. Se você tem 40, 50 anos, não dorme 7 horas por noite pelo menos, pode ter algum distúrbio. E aí eu sugiro para você que procure um especialista em sono ou um médico neurologista para estudar e ver se tem algum fator que pode estar atrapalhando você. Ou você pode mesmo fazer uma autoanálise, analisa o que está acontecendo no seu ambiente. Se você, por exemplo, tem um equipamento televisor dentro do seu quarto, isso atrapalha o seu sono de chegar. Hoje é comum ter um smartphone e coloca na cabeceira ali da cama e está sempre dando uma olhadinha. A luz dele incide na retina e aí estimula o cérebro a parar de produzir o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se estiver aceso, não produz melatonina. Quando produz melatonina? Quando as luzes estão apagadas. E aí o cérebro produz o hormônio que vai induzir ao sono. Perfeito, doutor. Chegou uma pergunta aqui da Ivânia Silva, no Facebook. Oi, boa tarde, Ivânia. Tarde. Queria saber qual o melhor horário ou mais adequado para dormir, para eu poder acordar mais disposta para fazer minhas provas. Qual o melhor horário? Existe um melhor horário para dormir? Se ela quer fazer prova, se ela estuda de manhã, por exemplo... Foi que eu entendi aqui. Aí é fácil isso. Você precisa dormir por 10 da noite para acordar às 5 da manhã, tendo dormido às 7 horas. Às 7 horas mínimas, né? Então você avança mais uma. 8 horas, acorda às 6, se prepara, vai para a escola. Então eu diria, nesse caso, às 10 horas. Mas cada caso é um caso. O ideal é você ter no mínimo às 7 horas, independente de quando você dorme e quando você acorda. Bacana. Doutor, para a gente finalizar, a última perguntinha aqui, do Ayrton Botarelli. Posso aprender idiomas dormindo? Ele ainda colocou sleep learning. Então, uma polêmica aí acerca, por conta de algumas pessoas que afirmaram aprender algum tipo de língua dormindo. Sem você ter a fonte de informação, eu acho pouco provável. Agora, se você está estudando o idioma, eu vou até contar um sonho que eu tive, ainda estudava línguas, e eu estava sonhava em inglês. Isso é fantástico, porque o sonho, ele está fazendo simulações. Então, olha que interessante, você não precisa ir para Londres
para colocar em prática. Basta você sonhar em inglês. Boa, e doutor. você tem uma simulação perfeita de como é. Isso vai potencializar o seu aprendizado. Nesse caso, é possível sim aprender sonhando. Bacana, gostei. Gente, tem mais pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Ah, que pena. Eu tenho que encerrar, até porque o doutor Igor tem um congresso hoje. Verdade. Faz o seguinte, eu vou passar o contato dele. Você pode mandar sua sugestão de pergunta, entre outras coisas. Primeiro, o site, que é o www.igorduarte.com.br. O telefone de contato do doutor Igor, que você está vendo aí na sua tela, é o 0 operadora 11 95450 3737. E também tem um Instagram, @dr.igorduarte. Certinho, doutor Igor? Tá certinho. Muito obrigada, viu, por seus esclarecimentos. E o senhor está convidado a voltar quando quiser. Estou sempre à disposição aqui, é um prazer vir aqui tirar dúvida dos nossos telespectadores e me reunir com você e a equipe, que são maravilhosos. O prazer é nosso. Doutor, faz o seguinte, eu vou para um breve intervalo e já eu volto para a gente conversar com o doutor Euro. A gente vai falar sobre como os aposentados e pensionistas podem evitar golpes. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí não.